Galera, o Yuki, sem sombra de dúvidas, é o maior vilão da história de Tensei. O cara responsável, inclusive, pela grande guerra celestial contra a Tempest no final da história. É o boss final da fight, né, mano? O cara é brabo dos brabos. Inclusive, já tem até vídeo sobre isso aqui no canal. Mas as coisas nem sempre foram assim, cara. Até chegar lá, demorou, ele percorreu um caminho, inclusive, que foi muito trágico, cara. Então vem comigo que hoje a gente vai dar uma olhada em como que o Yuki criou esse ódio por toda a humanidade, querendo mudar toda a sociedade, acabar com o mundo e construir um novo. Por que de fato ele se tornou um ser tão sanguinário assim? E explicar também todo o passado sombrio dele. Vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Com certeza pra gente falar que o Yuki é um dos personagens mais marcantes de Tensei Star Slime Data-Ken. Até porque quando ele apareceu no anime, o cara deu um show de poder lutando contra o Rimuru, aquelas pancadinhas rápidas e tal. Mesmo que tenha sido um negócio muito instantâneo, deu pra ver que ele tinha um poder absurdo. E a gente tem que concordar que ainda assim tem uma grande galera que gosta do Yuki como o vilão. O Rimuru pode ser até a cara do anime, né? Não tem como negar isso. Só que assim, ele é a cara dos mocinhos. Quem é que teria que ser o grande vilão, a cara do inimigo de fato? O Yuki. E eu tenho certeza que você adoraria ver um Rimuru versus o Yuki pau a pau ali, o pau quebrando sério no anime. Então pra eu te explicar isso tudo, vamos começar pelo fim. Mas como assim pelo fim? Você vai entender. Só antes, não esquece, capricha naquele likezão brabo que Tensei merece aqui no canal, né? Esse eu sei que merece. Tamo junto sempre, galera. Eu sei que tu vai deixar esse like brabo aí pra fortalecer demais a gente. Agora vem comigo, vamos nessa. Yuki Kagurazaya era como se fosse um gênio no mundo original dele. Ele já tinha inclusive nascido com um poder especial, uma força mental que era chamada de psicocinese, uma superpotência de fato que ele deu à luz na mente dele. Porém, ele nunca teve a intenção de simplesmente usar esse poder, porque ele sabia que todos se descobrissem, ele poderia com certeza se tornar um espetáculo para todo mundo, o único ser humano que tinha de fato um poder de psicocinese. Provavelmente ele seria conhecido mundialmente por causa dessa parada. Apesar da monotonia da vida cotidiana, ele parecia se divertir bastante. O Yuki tinha um amor de um pai e tinha muitos amigos também. Era fácil para ele ganhar dinheiro tanto quanto ele queria, mas ele também não conseguia sempre nada e acabou não muito satisfeito, porque a vida dele estava tomando rumo, né? Só que um belo dia fatídico, de repente, uma tragédia aconteceu. Quando ele estava apenas começando no ensino médio, ambos os pais do Yuki acabaram morrendo em um acidente de carro. O pior de tudo é que a culpa não foi da família Kagurazaka, né, dos pais dele. Na verdade, é que o carro foi atingido por um motorista de um caminhão que estava dormindo através do volante, né, cara? Aí é que deu problema. Acabou que apenas o Yuki, que estava dormindo no banco de trás do carro, conseguiu sobreviver. O Yuki achou isso incrivelmente injusto da vida. Ele acabou desenvolvendo um ódio descomunal pelo motorista que estava culpado dessa história. Mas ele não tinha como fazer nada sobre isso. O Japão é um país de lei e ordem na qual a vingança das pessoas é contra isso tudo, é contra a lei, sacou? Então, quando veio o veredito final do julgamento, foram reveladas vários outros empecilhos, várias outras coisas da própria empresa. O Yuki percebeu a incompetência dessa empresa de transporte que ela fazia com os funcionários, contratava eles e fazia eles trabalhar em condições não razoáveis, em condições horríveis. Eles colocavam toda a pressão sobre os seus trabalhadores de campo e os trabalhadores tiveram que permanecer empregados, apesar do excesso de trabalho que eles tinham, porque era a única forma deles ganharem dinheiro. Ou seja, o motorista que causou o acidente também foi vitimizado por causa disso, no sentido de que o erro recairia sobre a empresa de transporte e não sobre o motorista. Mas isso também não era completa verdade, né? Porque no caso, se eles, a empresa, rejeitasse o pedido dos seus clientes importantes, eles não pediriam mais no futuro. Ou seja, a ideia era eles simplesmente aceitar todos os pedidos dos clientes mais antigos, que nesse caso eles precisariam melhorar a gestão dos seus negócios para poder melhorar esse transporte. Só que o problema é que contratar mais profissionais qualificados, que seriam motoristas também, não era algo fácil, demandava muito dinheiro e eles acabariam perdendo dinheiro com isso. Então a empresa queria pagar jovens talentosos para poder treinar ele, só que as suas circunstâncias até agora não permitiam isso. Então, para poupar esses esforços, o Yuki não pôde deixar de exclamar que tinha muitas coisas injustas nesse mundo, mas as suas mãos estavam atadas. No final, ele não tinha mais o que fazer. Mas assim, ele sabia que o pecado estava em todas as estruturas erradas da sociedade, que fez com que o Yuki desenvolvesse mais ódio ainda pela sociedade. Ele queria inclusive se vingar de todo mundo, mas acabou que o Yuki não fez nada. Ele era um gênio, mas rapidamente percebeu que era limitado.
dentro desse mundo, ele não podia exercer toda a inteligência dele. E através de uma alternativa de desenvolvimento, mesmo com a sua superpotência, não era o suficiente para ele causar um impacto severo na sociedade. Ele não tinha chance de vencer contra um exército inteiro, e mesmo que ele pudesse, não teria um futuro para ele se ele fizesse isso daí. Simplesmente ele seria expulso do país ou do mundo, seja lá o que for, ou até teria uma pena de morte. Yuki também pensou em destruir toda a sociedade e reconstruir ela do zero, mas isso ia trazer muitos à miséria, muita gente ia ficar sem emprego. Ele não podia fazer tal coisa. Se ele realmente quisesse mudar a sociedade como um todo, ele teria que fazer isso gradualmente, devagar, aumentando o número de companheiros para sua equipe, que compartilhavam da mesma opinião do que ele, ganhando mais influência na sociedade. E aí sim, quando ele se tornasse um político de fato, isso seria capaz meio que de moldar o país à sua própria imagem. Essa era a única solução ao seu alcance, mas percorrer esse caminho iria exigir muita paciência, porque o objetivo viável para ele era trabalhar muito para isso, e provavelmente levaria algumas décadas. Por isso o Yuki meio que foi dilacerado completamente por dentro. Só que antes que ele pudesse concluir tudo isso, ele se encontrou em um mundo diferente do que ele estava. O Yuki, assim como o Rimuru, foi chamado para o mundo de Tensura. Yuki foi chamado pelo Lorde Demônio Kazarian, que trouxe o seu mais profundo ressentimento, e lá ele tinha perdido seu corpo físico e se tornado puramente espiritual. Mas ele não perdeu o poder como o senhor amaldiçoado que ele tinha. Kazarian estava muito tempo preparando a sua própria ressurreição. Para poder vê-la em fruição, ele fez o que era chamado, que meio que trazia um corpo compatível com seu espírito, que naturalmente ele tinha que se certificar de que essa pessoa que estava sendo chamada fosse cuidadosamente contida. Nenhum passo errado seria permitido para esse ritual, senão já era. Então, como precaução, o Kazarian usou o poder de dominação para esculpir toda a maldição antes do Yuki ser convocado. Primeiro, ele esmagaria a mente de quem ele quisesse convocar antes que o alvo saiba que foi atingido, e segundo, o Kazarian removeria a força à sua alma, o que ele recuperaria só o corpo para poder ser revivido. E isso se tornou todo o plano dele para poder voltar à vida. Kazarian não gravou apenas as coisas na pessoa, que ele chamou de Yuki, porque a maldição também não se mostrou eficaz no Yuki, cara. A inteligência, o gênio do Yuki foi contrário a tudo que o Kazarian estava planejando. Como o Yuki era um completo gênio de fato, ele acabou de cara já entendendo todas as regras do novo mundo. E quando ele cruzou os mundos, ele conseguiu o poder que ele queria, o poder de mudar a sociedade. E era o poder da alma, uma forma mais pura de energia que ele podia adaptar livremente à sua própria natureza. E o nome disso era Criador de Habilidades Únicas. Então, quando ele encontrou com o Rimuru pela primeira vez que a gente viu lá no anime, ele disse pro Rimuru que não tinha nenhuma habilidade especial, e ele ficou lá sentado, deitado naturalmente enquanto respirava. Só que o seu primeiro ato de criação usando a sua habilidade foi criar uma habilidade de perder mais intenções contra si mesmo. É como se fosse uma anti-magia, uma anti-habilidade, sacou? Nesse momento, o esquema do Kazarian foi quebrado completamente. Ele até perdeu pro Yuki e acabou que se tornou um servo do Yuki no processo. Por outro lado, o Yuki descobriu a sua raça nesse mundo e descobriu que lá o mais forte atropelava o mais fraco, e ele era constituído de um sistema imperfeito e teria um longo caminho a ser percorrido até que ele esteja totalmente construído, o que indiscutivelmente se encaixou perfeitamente com o que o Yuki queria pro Japão, cara. Assim, o Yuki pensou no seguinte, que se ele pudesse ser o governante desse novo mundo, então ele lideraria o mundo com a direção certa, a direção justa. O Yuki estava determinado a desafiar o mundo injusto, e o futuro dele seria o próximo passo de governar do jeito que ele quisesse. Isso é, lutar contra todo mundo e trazer a conquista do mundo. O Yuki começou a se movimentar em direção ao seu objetivo então, acompanhando sempre pelos seus lacaios, Laplace, Footman e Ter, que estavam escapando do caos que ele trazia para a igreja. Nesse momento, a sua primeira prioridade era escapar do Império Sagrado de Rubérius, que era um dos mais difíceis de se escapar por causa da Luminous Valentine. Então, enquanto ele tentava ficar um pouco mais para ver toda a emoção se desenrolar, ele ainda assim precisava sair, porque não valia a pena arriscar a fúria do herói da Cronoa lá dentro, que foi o herói que inclusive conseguiu selar o Veldora no passado. Então não é uma força a ser tomada de forma simples, fora que a Cronoa certamente não é alguém que o Yuki conseguiria controlar perfeitamente. E da forma que ela aparece é tipo imprudentemente, todos são inimigos dela. De fato ela é uma força verdadeiramente aterrorizadora pro Yuki de início. Grambel, que era o sábio do sol, deveria saber até disso, quando ele pediu para trabalhar ali junto com o Yuki.
Só que foi uma pílula difícil para ele de engolir, mas o Yuki teve que admitir que ele foi facilmente enganado dessa vez. Laplace reclamou de todo aquele trabalho distraindo o Lorde Demônio, Luminous, para poder conseguir essa abertura para eles escaparem. E eles estavam tão perto de conseguir uma alma definitiva, o herói de fato, que estava em um nível totalmente diferente. Era uma pena eles deixarem a Cronoa aí. Mas todos que assumiram essa coisa já deveriam estar até mortos no momento. Os lacaios tinham razão de fato, mas o Yuki estava longe de estar convencido sobre isso, e ele queria conquistar o mundo. O herói não poderia facilmente enviar todos para a morte. Ele pensou que não podia garantir que, embora o Laplace tenha observado, não importa o quanto você colocasse a visão de que a Cronoa era absurdamente forte e que o Yuki não ia conseguir, a gente sabia que o Lorde Demônio, o Rimuru, era estupidamente poderoso. Mas a Luminous e o Leon estavam lá também com ele, com 3 Lordes Demônios e vários magins poderosos. Então de ambos os lados tinham chances iguais de ganhar. Só que do lado do Yuki, a gente tinha o Grambel, que era um ex-herói, então ele também era muito forte. Ter nem conseguia apostar quem ganharia no final das contas. Ela acrescentou que eles dois não eram tão otimistas quanto os lacaios como o Yuki era, tá ligado? Só que o que a gente pode esperar é que o Rimuru e a sua comitiva tivessem uma chance de vencer contra a Cronoa. Pro Yuki, vencer a Cronoa seria o resultado perfeito, mais perfeito possível. E se for esse o caso, ele não poderia apenas eliminar o incômodo direto do Rimuru e atrapalhar o Grambel, mas também acabar com todas as ameaças futuras, que são a Luminous e o Leon, que são odiados por todos os palhaços. Assim, todas essas ameaças desapareceriam essencialmente e colocariam no controle todo o Oeste nas mãos do Yuki. O Coringa restante seria a Cronoa, que era um negócio mais difícil, entre aspas. Bota entre aspas porque não necessariamente é o mais difícil, já que se ele considerasse que ela estava inconsciente, não tinha nada para o Yuki temer. Usando alguns monstros, por exemplo, como o Iska, ele conseguiria atrair ela para um canto totalmente distante no deserto de qualquer maneira. A força por si só da Cronoa não foi o suficiente para representar uma ameaça aos olhos do Yuki. E é por isso que ele queria ficar atrás, assistindo toda a batalha acontecer, só ali por trás dos bastidores e entrar no momento certo. Na verdade, fugir até era a escolha certa se eles fossem pegos no fogo cruzado, porque isso faria com que eles acabassem levando muitos golpes, além de que o Yuki tinha uma sensação sinistra de que o instinto dele começou a acionar de que alguma coisa ia dar errado. Mas para fazer uns planos para o futuro, ele precisava estudar toda essa batalha caótica acontecendo. Embora ele quisesse ficar, o Yuki resolveu confiar no seu instinto e fugiu com as tropas se a Cronoa fosse derrotada. Os Lordes Demônios sobreviventes dessa batalha certamente considerarão que são espinhos em seu lado. Basicamente eles iam querer o Yuki longe, né? O Rimuru, inclusive, parece ter até notado a infidelidade do Yuki, e ele não podia mais dar desculpas. Os territórios e as reputações que ele construiu no Oeste seriam totalmente desperdiçados por causa desse erro que o Yuki cometeu. Ele foi o único culpado a cair na armadilha do Grambel. Ele estava apenas colhendo tudo que ele plantou. Por isso, escolheu fugir o mais rápido possível. Nessa hora, ele não tinha mais escolha, não podia mais hesitar, não tinha nenhum jeito. Um dos pontos fortes do Yuki foi que ele foi decisivo e terminou com incontáveis desafios do seu julgamento. Ele não deixava nada no meio a meio, incompleto. Dessa vez, é o mesmo que o Yuki pensou para si mesmo. Mas ainda assim, um pouco mais cedo do que o planejado, o plano do Yuki acabou atingindo uma parede de tijolos. Aconteceu em um instante, como o Yuki e a sua comitiva estavam prestes a escapar, de repente apareceu um homem que parou na frente deles e do lado dele tinha uma mulher de cabelos azuis, que estava usando um uniforme de empregada carmesim. Foi, de fato, a Rain. Todo mundo conhece ela, né? E estava junto do Guy Crimson. O Yuki parou de sentir todo o perigo e o homem não respondeu a pergunta do Laplace de quem ele era. Ele estava olhando diretamente para o Yuki, ignorando todos os outros que estavam ao seu redor. Se você insistisse em ficar no caminho deles, os lacaios estavam um pé na frente para poder atacar o próprio Guy Crimson. Bom, mal sabe eles que todo mundo ia tomar um suquiripapo ali, né? Isso aí não ia dar certo. Mas o homem e a mulher, em vez disso, esperaram uma figura que apareceu de repente e prendeu todos os lacaios no chão com uma mão. Era outra mulher com um vestido carmesim, uniforme de empregada, só que dessa vez com cabelo verde. Embora tivesse esses cabelos verdes, era desnecessário a gente dizer que era Misery, quem estava ali sabotando o rei da Ingrécia. Até porque apenas algumas horas atrás, devido à interferência de Testarossa, ela não estava nem ali, ela largou tudo, ela teve que parar tudo para se intrometer rapidamente no lugar que ela estava agora. E depois de que a Misery veio, os dois estavam acompanhando o único Lorde Demônio, Guy Crimson, conhecido como Senhor das Trevas, cara. Ele era o mais forte dos Lordes Demônios nessa época, o que era uma grande surpresa para o Yuki.
e para todos os seus planos que foram pegos desprevenidos ali e provavelmente não iam nem sobreviver a partir daí pra frente. Então, galera, que história foi essa, cara? Eu acho que ninguém imaginava que o Yuki tivesse um passado tão trágico assim e, melhor ainda, fosse movido por vingança, viesse pra esse mundo igual o Rimuru veio, reinvocado, meio que reencarnado. No caso dele, ele não morreu, né? Ele simplesmente foi trazido pra cá, invocado pelo próprio Kazarian, que queria um corpo pra voltar à sua vida, mano. Então, me conta aí nos comentários o que vocês acham disso tudo, cara. Vocês não conheciam esse passado do Yuki, conheciam? Deixa aí nos comentários e também me conta mais se vocês querem continuação dessas histórias aqui, saber o que aconteceu daqui pra frente com o Yuki, que a gente faz de boa, vai ser um prazer trazer pra vocês aqui no canal. Lógico que eu preciso do seu comentário e do seu likezão para dar aquela força e eu saber que você curtiu demais isso aqui. É sempre bom a gente estar trabalhando junto aqui e ver vocês acompanhando, apreciando a gente aqui no canal, dando essa força imensa para a gente continuar trazendo muito conteúdo. E para você que não é inscrito ainda e quer mais histórias como essa aqui, não esquece, cara, se inscreve e ativa esse sininho, porque quando sair continuação, você já vem correndo assistir, já recebe direto no teu celular e também para você não perder os próximos resumos, beleza? Tamo junto sempre, galera. Obrigado. Beijo no coração de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!